Olá, hoje nós vamos apresentar dois circuitos para a disciplina de Eletrônica Analógica da Universidade Federal do Amazonas com o professor Carlos. A equipe é formada pelo Leonan Bernardo, Mailton Viana e Luiz Jarrim. Nosso primeiro circuito é um circuito de potência para controlar a velocidade de um motor DC utilizando o PWM. O PWM serve para controlar a potência pela modulação da largura do pulso. O nosso sistema é composto por uma placa de Arduino Uno, por uma fonte externa de 9 volts, um potenciômetro, um botão push-button, dois resistores, um diodo, um transistor tipo 120 e um motor DC. Com o resistor de pull-up, o pino de entrada irá ler o estado em nível alto quando o botão não está sendo pressionado. Em outras palavras, uma pequena quantidade de corrente flui entre o VCC e o pino de entrada, de modo que o pino de entrada possua um valor próximo ao VCC. Nós utilizamos a fonte externa para controlar a velocidade do nosso motor. Sempre que nós estivermos utilizando motores, nós não podemos utilizar a tensão direta do Arduino, pois pode causar problema no nosso circuito e podemos queimar o nosso Arduino. O nosso código que está embarcado na placa é composto da seguinte maneira. Inicialmente, definimos as nossas variáveis de portas digitais analógicas e definimos o pino do motor como saída, o pino do potenciômetro e do botão como entrada. Na nossa função principal, na nossa função loop, nós ficamos lendo o valor da entrada da saída analógica e passamos para a variável A. Nós utilizamos essa função map para conseguir pegar um valor e gerar um valor de 255 a 1023, que vai ser o valor de tensão de alimentação do nosso motor. Como nós precisamos definir o estado do botão para saber se o nosso motor vai funcionar, nós colocamos um digital read para ler o estado do botão. Se ele for pressionado, o motor varia conforme a variação de tensão que está acontecendo na nossa entrada analógica. Se o nosso botão não for pressionado, o motor fica parado e setamos a velocidade zero. Se nós iniciarmos a simulação, nós conseguiremos ver muito bem esse resultado. Se eu pressionar o botão, o motor começa a funcionar. Se eu diminuir o valor do potenciômetro e pressionar o botão, o nosso motor fica parado. O segundo circuito é um circuito para simular e verificar o funcionamento do sensor de temperatura TM36. O código do nosso circuito que está embarcado na placa é composto da seguinte maneira. Definimos o pino analógico como entrada e o pino 13 como saída para conectar o nosso LED. Na nossa função loop, utilizamos a função de conversão para converter o valor de tensão que chega na ponta analógica para um valor de temperatura em graus Celsius. Através desse valor, nós comparamos e se o número for menor que 20 graus Celsius, nós acendemos o LED e esperamos um segundo. Se for diferente, nós desligamos o LED e esperamos um segundo. Agora iremos verificar a nossa simulação. Inicialmente, a nossa temperatura está dando 21 graus, portanto o LED não se acende. Colocamos o multímetro para verificar o valor de tensão que chega no nosso sensor de temperatura. Como a temperatura agora está dando 4 graus Celsius, portanto o nosso LED vai se acender.